boa tarde. Hoje nós estamos lançando um novo quadro no nosso canal no YouTube e aqui também pelo Instagram, que é a indicação de um livro relacionado ao tema das empresas familiares. Eu vou começar falando e conversando um pouco com vocês sobre o meu livro, Supergovernança. Esse livro foi escrito a partir da minha pesquisa de mestrado, foi lançado há cerca de 2 anos atrás e ele fala sobre essa ideia, né, de supergovernança, que seria uma certa brincadeira com essa ideia de que pode haver uma supergovernança, né? Que existe uma governança possível, capaz, né, de salvar, resolver todos os problemas das empresas familiares. Então, por isso que eu convido aqui, o subtítulo do livro é Um Olhar Ampliado sobre os Desafios das Empresas Familiares. Então, supergovernança não existe, né? Existe uma governança possível e viável e certamente não existe solução mágica, né? Então, o livro é um convite a pensar qual é a essência da governança, né? Para que ela serve de fato, a governança corporativa, mas principalmente a chamada governança familiar, e desmistificar, né, essa ideia de que pode existir um checklist, né, um conjunto de boas práticas que por si só, né, garantiria a longevidade ou garantiria o sucesso nos processos de sucessão nas empresas familiares. Então, a ideia é, de fato, desconstruir esse mito de que existe uma supergovernança, mas também falar sobre governança, sobre a importância dela. Então, eu hoje vou dedicar essa nossa conversa rápida à introdução e ao primeiro capítulo, e depois a gente vai dando desdobramento, tá certo? Então, na introdução, eu trago uma introdução bastante pessoal, né, em que eu compartilho a minha vivência com esse tema. Então, por que esse tema me interessa, ou seja, a minha própria história como membro de uma empresa familiar, né? A minha história como alguém que viveu algumas mudanças na carreira, né, ao longo da minha jornada, de certa forma influenciadas pelo fato de eu ser membro de uma empresa familiar, né, ser herdeira e hoje acionista de uma empresa familiar. Então eu sou acionista do Grupo Moura, da Baterias Moura, e eu conto um pouco para vocês essa minha vivência, né, de criança ali, convivendo com a empresa, numa cidade pequena e com a relevância que a empresa tinha para aquela região, né, como isso influenciou, assim, a minha identidade, as minhas escolhas, né? E eu conto um pouco dessa minha vivência na infância, como é que esse pertencimento, o fato de fazer parte dessa família empresária influenciou na minha vida, nas minhas escolhas, na minha carreira, né? Falo um pouco sobre isso. Falo também sobre o papel da terceira geração, da qual eu faço parte, as nossas inquietações, as nossas preocupações e como a gente lidou com ela, né? Um ponto-chave é a questão de que a segunda geração do Grupo Moura, né, da minha família empresária, optou e decidiu em algum momento que a terceira geração da qual eu faço parte não trabalharia na empresa. Então eu acho que isso tem aí um aspecto assim relevante na forma como eu conto a história, porque a partir daí a gente entendeu que precisaríamos, né, construir os nossos caminhos, as nossas próprias carreiras, mas em algum momento mais para frente também percebemos que era importante aproximar essa terceira geração da empresa e como fazer isso. Então eu conto um pouco para vocês como se deu esse processo, né, nessa introdução. E logo na introdução eu também trago uma abertura, né, ou pelo menos eu conto um pouco, compartilho com vocês um pouco como é que surgiu esse questionamento, né? Como é que eu identifiquei
essa ideia, né? Como é que eu identifiquei que as pessoas estavam colocando, e eu mesma, né? Não só as pessoas no meu entorno, mas eu mesma colocando, né? Depositando nas estruturas de governança, nas boas práticas, vamos dizer, toda a minha esperança, né? De que seria possível fazer essa transição, passar por esse tão famoso funil das empresas familiares que conseguem passar da terceira para a quarta geração e tal. Então eu acho que essa grande ansiedade, né, essa grande responsabilidade por dar continuidade ao legado da família, cria um terreno fértil para a gente se apegar, né, a algum caminho mais simples, mais fácil, que representaria uma solução definitiva, né? Uma solução quase mágica para um problema complexo. Então, eu comecei a perceber governança e questionar um pouco o que é que poderia estar por trás dessa conversa, desse discurso, né? Então, aqui, né, a possibilidade que se estaria utilizando a governança como um mecanismo de defesa, né? Ou seja, algo capaz de conter, né, em resposta a essa ansiedade, a esse medo de fracassar, de não conseguir, né, de não ser capaz de dar conta dessa transição de gerações, dar conta da continuidade do negócio familiar, né? Então, assim, o questionamento será que existe mesmo uma solução para todos capaz de levar à longevidade das empresas familiares, né? Existe uma solução única? O quanto um olhar mais sistêmico e relacional poderia contribuir nesse processo? É possível unir os interesses pessoais e os da família empresária? O que se espera do papel feminino nesse ambiente? Esse também é um questionamento que permeia o meu livro. Ainda na introdução, eu já deixo claro, né, até num dos subtítulos, que obviamente somos a favor da governança, mas de certa forma somos contra a ideia de uma super governança, né? O meu questionamento é com o foco excessivo na implementação de um sistema de governança perfeito, né? Seguindo modelos e regras gerais, sem um olhar para o caso concreto e específico, apenas por estar, né, convencionado que é assim que deve ser. Então a gente, muitas vezes, acho que todo mundo que frequenta esse ambiente de conversa, discussões dedicados à empresa familiar, já esteve em alguma conversa, em alguma roda em que se começam algumas comparações, né? Você tem conselho de família? Você tem comitê disso, daquilo? Você tem um escritório de família? Como se existisse ali um checklist em que você vai ticando e aquilo ali vai criando uma espécie de nota, né, de ranking entre as empresas familiares e que feito isso estaria tudo resolvido. Então eu acho que essas comparações são bem comuns e com certeza vocês já devem ter vivenciado algo parecido, né? E termina aqui, o que é que acontece? Nessa ânsia, né, de cumprir com o checklist, de atender, ou seja, de participar desse ranking, a gente se desvirtua do nosso verdadeiro propósito e dos nossos objetivos, né? O que é que a gente de fato quer resolver? Então, eu acho que é por aí. O meu questionamento, né, é com essa fórmula, né, de seguir um manual de boas práticas, né? Aquela apresentação com muitos slides, com muitos frameworks, tudo muito incrementado, com esse objetivo de implementar um modelo ideal, como se isso pudesse realmente existir, né? Então, para esse comportamento, né, de seguir as chamadas boas práticas de governança, como se fosse algo assim definitivo, mágico, salvador, eu criei esse termo supergovernança, né? Na qual a gente deposita, né,
nossos principais dilemas, os dilemas de nossa vida, e que serão magicamente resolvidos se a gente conseguir né, cumprir o checklist. Então, dessa forma, eu concluo essa introdução e dedico o primeiro capítulo aos grandes conceitos, né, os conceitos básicos relacionados ao tema das empresas familiares, e também historio um pouco né, a realidade das empresas familiares no mundo e no Brasil especificamente. Né, trago e tento também convencionar, né, o que são empresas familiares, ou seja, como é que a gente define, né, uma empresa familiar. Então, a gente também traz no livro algumas pesquisas, números do Brasil, referentes a empresas familiares. Abordamos ainda o conceito, né, a teoria dos 3 círculos na empresa familiar, da propriedade, da gestão e da família, e tentamos aí, nesse capítulo, estimular uma visão, uma perspectiva diferente ao olhar os 3 círculos, né? Mais focada nessa ideia de que dentro de um sistema da empresa familiar existem diferentes perspectivas, ou seja, que cada subsistema desse é regido, né, por um conjunto diferente de normas, de expectativas, de valores, de princípios, e é daí que advém alguns conflitos. Em relação ao conceito dos 3 círculos, acho que o que eu destaco no livro exatamente a nossa, para que a gente possa perceber, né, a partir desse conceito, os impactos psicológicos e a complexidade dessa simultaneidade de papéis, né? Então, como o fato de pertencer a o círculo da gestão, o círculo da família, o círculo da propriedade, isso gera nos indivíduos diferentes perspectivas. Então, assim, trazendo como exemplo, como é que você administra, né? Como é que você se organiza como indivíduo, subjetivamente, para ser mãe e, ao mesmo tempo, líder do seu filho, né? Para ser irmã, né? O irmão, e, ao mesmo tempo, colega de equipe, né? Ou até concorrente, né? Ou até em competição com o irmão, com o primo. Então, como é que a gente gerencia, né, os diferentes valores, as diferentes mentalidades que dominam no momento em que você está ali no seu papel da família e aqueles outros valores e mentalidades que tomam conta, né, quando você está ali no seu papel da empresa. Então, como é que eu lido com o fato de ser mãe e líder ali de familiares ao mesmo tempo, de filhos, né? Como é que eu lido com a minha vontade de proteger, né? De tratar todo mundo igual e, ao mesmo tempo, com a minha necessidade como líder, né? De estimular uma certa competitividade, de criar um ambiente desafiador, de oferecer, né, não criar um ambiente de proteção, mas um ambiente em que se estimule o desenvolvimento, né, em que os executivos sejam ali tratados de forma equânime, né? Então, como é que eu me organizo, né? Internamente também para lidar com esses papéis, né? Com essas identidades que vão conviver nesse ambiente da empresa familiar. E aí, isso eu estou falando do ponto de vista individual, mas imagine isso ainda do ponto de vista
subjetivo, né? Entre as pessoas, né? Então, enquanto eu estou vivendo o meu dilema, tá ali meu primo, meu irmão, meu tio, também vivendo os seus. Então, essa complexidade ainda aumenta. Então, é esse o viés que a gente tenta explorar a partir do conceito dos 3 círculos, certo? Então, esse primeiro capítulo, ele também termina com a ideia de que o amor, existe um paradoxo, né, no sistema da empresa familiar, entre amor e trabalho, né, que a união entre trabalho e amor pode não ser tão harmônica quando falamos do sistema das empresas familiares, né, e trago essa ideia do livro de De Vries e Carlock, que o livro chamado A Empresa Familiar no Divã, né, que o problema aparece, segundo eles, quando a empresa se torna uma extensão da família, assumindo suas regras e padrões comportamentais. A família e o ambiente corporativo são sistemas regidos por valores e regras de funcionamento diferentes e até opostos. Quando precisam conviver, surgem as principais dificuldades. E aí eu também trago alguns exemplos desses potenciais conflitos, né? Então, a questão central é que é impossível separar os 2 contextos completamente. E cada decisão tomada em um sistema irá influenciar o outro. Os valores e os comportamentos de um lado, ou seja, na família, né, são levados para a gestão, para a empresa, mesmo que involuntariamente. E assim, né, e da mesma forma a empresa para a família, muitas vezes, a depender, obviamente, do contexto. Então é isso, né? Acho que para uma primeira introdução, eu trago aí com um pouco mais de detalhe a minha introdução, esse primeiro capítulo, mas convido vocês a ouvir a nossa próxima conversa sobre o capítulo 2, que vai tratar sobre individualidade versus responsabilidade. Um tema bastante interessante, mas ao menos muito presente para quem está nesse momento de vida que refletindo se gostaria de trabalhar na empresa da família, sente que precisa ali dar conta de uma responsabilidade, de um legado, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão da sua individualidade. Então esse será o próximo tema da nossa conversa. Espero que você tenha gostado e que essas reflexões sirvam de estímulo para ler o livro, mas também para conversas, para ampliar os debates no seu grupo, na sua empresa familiar.